Amados, hoje, 23 de outubro de 2017, tive outro sonho que o Senhor me deu. Eu cheguei a uma casa e vi como havia muitos irmãos de ministérios independentes. Vi os rostos deles e os conheci. Então, eu sabia que eles eram irmãos de ministérios independentes. Eles passaram para o fundo de uma sala que estava lá e havia uma mulher deitada. Essa mulher estava vestida completamente de branco e eles a estavam venerando, adorando. Então, quando eu vi isso, eu disse a eles: o que eles estão fazendo? Como se atrevem a fazer tal coisa? Somente devem adorar e louvar o nosso Deus. Então eu fui correndo para essa mulher e eu vi que ela estava lá como morta. Mas quando eu coloquei minha mão em seu peito, eu podia ver que ela não estava morta. Seu externo subia e descia lentamente, pouco a pouco. Ela estava viva. Então eu comecei a puxá-la e a sacudir e disse: enganosa, como você trapaceia e se faz de morta? Então ela se sentou, começou a bocejar, abriu sua boca bem grande e começaram a sair pássaros negros. E muitos desses, quando saíram, entraram na boca dos que ali estavam. Eu vi como essas aves saíam dessa mulher enquanto ela bocejava. Elas eram de um tamanho que eu não sei como e de que maneira, mas todos os que estavam lá abriram suas bocas para receber esses pássaros negros que começaram a entrar em suas bocas, e eu dizia a eles que eles não deixassem aquilo entrar, para cobrir seus narizes, suas bocas, seus olhos, seus ouvidos, mas ninguém queria me ouvir. Então, todos eles começaram a ser possuídos e eu estava tentando lutar para que isso não acontecesse, mas foi tremendo porque ninguém queria me ouvir. Então, quando eles começaram a ser possuídos por esses pássaros negros imundos, eu comecei a dizer-lhes que deixassem de receber essas aves, para sair, que não estivesse neste lugar. Então eu disse a eles para correr, correr e não olhar para trás, para sair daquele lugar, mas eles não me ouviram. Então, nesse momento, a morta se levantou. A que estava se fazendo de morta se levantou e se elevou do solo. Estava flutuando no ar com essas aves negras que saíram de sua boca, e ela controlava todos os que estavam lá. Em vão foram os meus esforços para induzi-los a escapar, pois, em certo sentido, eles estavam em um estupor, em uma procrastinação, que era o que reinava entre eles. Eu os via dessa forma, dizendo: bem, é aqui que temos que ficar. Nesse momento, meu acompanhante veio porque eu estava bem desesperado e puxava muito deles para fora para que saísse, mas eles não queriam sair. Então, no meu desespero, porque eu conhecia as pessoas que estavam ali e eu queria salvá-las, nesse desespero tão grande, veio então meu acompanhante e me disse: vamos, com eles, tudo está dito. Então eu saí dali bem triste, bem angustiada. Eu dizia: Senhor, mas como? São pessoas que conheço de muito tempo, pessoas que amo, que temos trabalhado com eles por tanto tempo, tratando de dar a eles sua verdade como ela é, e vejo o que está acontecendo. Então exclamei: por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Então meu acompanhante exclamou: não guardaram sua mente e seu coração.
Sofismas satânicos tomaram conta de sua alma e não seguiram os desígnios eternos. As fábulas e ideias humanas entraram como as trevas, sigilosas, mas constantes, e se apartaram do fundamento do eterno. Então fez uma pausa e seguiu dizendo: contendas eram a ordem do dia, e um escrito está, não foi mais sua devoção. Tudo já estava escrito e tudo já estava estipulado, mas entraram em terreno encantado, ainda que o Espírito Santo tenha trabalhado com eles, seu ego e supremacia continuaram. Então, amados irmãos, saímos daquele lugar. Era um lugar assustador, era um lugar onde todos esses pássaros negros estavam possuindo essas pessoas que estavam lá com essa procrastinação. Então, quando saímos daquele lugar, a mulher vestida de branco continuou cuspindo aves através de sua boca, e se ouvia aqueles que as recebiam gritando de dor. Eu os ouvia, quando esses pássaros estavam entrando, como se estivessem os rasgando por dentro, porque eu sentia que eles estavam gritando como se estivessem os matando. Então, depois disso, eu fui levada pela graça do Senhor para um belo local. Era um belo lugar terrial, não tão bonito como o celestial, mas era muito bonito. Entre as árvores havia pássaros cantando que embelezavam aquele lugar calmo. E lá eu vi um grupo de pessoas. Aquele grupinho de pessoas lia a palavra de Deus, a Bíblia, o espírito de profecia. Eles choraram, caíram de joelhos com as mãos estendidas para o céu, pedindo esclarecimento do que tinham lido. Então, naquele momento, quando eu os vi um pouco mais acalmada, porque em minha mente trouxe a cena precedente, meu companheiro disse-me: olhe e veja. Então ele levantou a mão direita para o céu e eu continuei pensando e olhando para o que ia acontecer. E eu olhei onde ele apontou. Então eu vi gotas, gotas que eu entendia que eram água, porque elas eram grossas, eram visíveis à minha vista. Então essas gotas caíram sobre aqueles que clamavam por esclarecimento divino. Então, quando as gotas caíram, seus rostos começaram a ficar mais radiantes e eles estavam mais calmos. E começaram a cantar louvores de júbilo ao Senhor que vive durante séculos. Foram louvores preciosos, elogios que saíram do coração por terem sido capazes de receber a compreensão e a sabedoria para entender o que eles estavam pedindo, que eles queriam entender. Então, naquele momento, amados, eu os vi se ajuntarem e eles se sentaram na grama, uma bela grama verde que estava lá na frente deles. Então eu podia ver os livros sagrados que exibiam suas verdades, que quanto mais eles liam, mais seus rostos se iluminavam. Então, quando me aproximei para ver bem, vi que eles eram os livros sagrados, a Bíblia, o espírito de profecia. Então perguntei: por que ao ler seus rostos brilham ainda mais? Porque eu via que quando eles liam, mais seus rostos brilhavam, que esse brilho crescia mais. Então, meu acompanhante exclamou: a graça maravilhosa de Deus transforma sua mente, seu coração, e seu brilho é a paz. Então eu voltei para olhar para aqueles que estavam sentados lá, e de repente meus olhos foram abertos, amados irmãos, e eu vi uma série de anjos que os acompanhavam. Eles foram cercados por esses belos anjos. De seu ser emanava uma paz e uma alegria que era desejável experimentar. Então eu pedi ao meu acompanhante, pedi para estar ali com eles, nem que fosse por alguns minutos, e me foi concedido. Então entrei no círculo e sentei lá com eles.
Eu podia ver os anjos que estavam lá com eles. Pela graça de Deus eu podia ver, mas os seres humanos que estavam lá não podiam. Era como se estivéssemos em outra dimensão. Então, eu pude experimentar tanta alegria e paz por uns instantes. Se houvesse palavras humanas, irmãos, para ser capaz de expressar o que eu vivi naqueles momentos, somente no céu tenho percebido essa alegria e essa paz que eu senti lá, naqueles momentos. Assim, enquanto recebíamos as instruções de Deus por Sua palavra, vi alguém vindo correndo para aquele lugar de paz. Então eu vi os anjos se preparando e meu acompanhante levantou a mão em direção a eles e todos eles fizeram um círculo impenetrável ao nosso redor. Então as pessoas que estavam ali, inclusive eu, clamávamos pelo discernimento divino. Eu não sei como e em que momento, mas eu já não me encontrava no círculo, mas fora, ao lado do meu acompanhante. Então eu vi como o corredor que vinha em direção a eles veio. Seu rosto refletia raiva, descontentamento. Queria destruir aqueles que estavam presentes, mas por mais que tentasse, não podia penetrar a barreira, porque não lhe era permitido. Então, cansado de lutar, correu para fora novamente e avisou outros que logo vieram. Então começaram a tentar novamente, mas todos os esforços foram em vão, porque a barreira angelical era indestrutível. Minha alma se alegrou diante dessa cena e eu louvava ao meu Deus porque seu amor e sua proteção é tão grande para cada um de nós, amados irmãos. Então, naquele momento, tudo desapareceu e eu voltei para minha cama, acordada, meditando sobre como os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Naquele momento, enquanto estava meditando sobre tudo isso, como o Senhor ao máximo continua trabalhando pelos seus filhos todos os dias, cada momento, por cada um de nós, escutei a voz do meu acompanhante. Eu não o vi, somente escutei sua voz que me disse: Veja, e diga-lhes que clamem por discernimento divino e que tirem de seus ouvidos interpretações humanas, e somente assim alcançarão vitória. E me disse: Esforça-te e seja valente, logo tudo acabará. E me deu duas citações, Jeremias 19 e Jeremias 25. Assim, amados irmãos, estejamos certos que se fizermos a vontade de Deus, vamos ser protegidos pelo Senhor de uma forma que não podemos imaginar, porque o Senhor cuida de seus filhos onde quer que estejam. Somos a menina de seus olhos. O que temos é que estar certos de que sejamos propriedades de Deus, porque a propriedade de Deus ninguém toca. Que o Senhor os abençoe.